Os piores conselhos financeiros que eu já ouvi na minha vida. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. Mas calma, que eu não vou usar aqui o meu espaço e meu canal para atacar e nem falar mal de grandes influenciadores financeiros, que inclusive eu admiro muito e já acompanhei o trabalho deles. O meu intuito aqui nesse vídeo é mostrar para você que nem tudo o que você ouvir de conselhos financeiros aqui na internet vai dar, às vezes, para você colocar em prática na sua vida daquele jeito que você ouvir. Porque cada indivíduo, cada pessoa tem a sua particularidade, ninguém é igual a ninguém. Então não existe um conselho financeiro que seja como uma receita de bolo para todo mundo seguir e que vai dar certo para todo mundo. O que você precisa aprender, e é isso que eu vou tentar te ensinar aqui nesse vídeo, te mostrando esses conselhos que para mim são os piores, que muita coisa que você ouvir, você vai ter que ter maturidade e também inteligência para poder adequar aquilo ali à sua realidade. Ou até mesmo para algumas coisas você excluir aí, não, isso aqui não dá para aplicar na minha vida. A gente precisa ter essa autocrítica e saber adaptar aquilo que for adaptável à nossa vida e excluir aquilo que não se encaixa no nosso modo de viver, na realidade que a gente vive. Mas antes de ir direto aqui ao primeiro conselho, que eu acho um dos piores que eu já ouvi aqui, eu vou primeiro me apresentar. Para quem está chegando agora, muita gente nova chegando ao canal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Kézia Pratos, eu sou educadora financeira e aqui nesse canal a gente fala sobre poupar o nosso dinheiro para economizar, investir, realizar os nossos sonhos, gastando o nosso dinheiro com aquilo que realmente importa. Então, o primeiro conselho financeiro que eu já ouvi aqui, que eu acho que é um conselho financeiro muito ruim, é a regra dos 50-30-20. Já ouviu falar da regra dos 50-30-20? Eu vou explicar assim bem resumidamente. Ela ensina que você deve pegar a sua renda e dividir dessa forma. 50% você vai usar para todos os seus gastos, as suas despesas essenciais, que é aquilo que a gente não vive sem. A sua alimentação, a sua moradia, que inclui aí a sua conta de água, a sua conta de luz, o seu aluguel, todas essas coisas básicas que a gente precisa para sobreviver. Então, a regra 50-30-20 fala que todas essas despesas têm que caber em 50% da sua renda. E os outros 30% você vai gastar com despesas variáveis do tipo o seu lazer. Se você quer, por exemplo, fazer um curso de capacitação para os seus cuidados pessoais, um corte de cabelo, uma unha, algo que você queira fazer, uma massagem, isso aí vai entrar aí nos seus 30% dessas despesas variáveis. E os outros 20% você vai usar para reserva, para investimento. Então, isso se baseia a regra 50-30-20. Por que que eu falo que esse é um dos piores conselhos que eu já ouvi? Quer dizer então que está errada a regra 50-30-20? De jeito nenhum. Não é a regra que está errada. Inclusive, eu acho ela até muito boa para quem tem um salário que dá para você aplicar isso aí, tem uma renda que dá para você aplicar isso aí, deixar suas despesas essenciais em 50% da sua renda e os outros 30% você gastar aí, né, para essas demais coisas que nós citamos aqui e 20% para investir. Isso é maravilhoso, só que não se adequa à realidade da maioria dos brasileiros, assim como eu e você que está aqui assistindo. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão me assistindo aqui não tem uma renda que as despesas essenciais dê para ficar em 50%. A maioria das pessoas que me seguem aqui são assalariados. Se você ganha um salário mínimo, vamos colocar aqui um salário mínimo, que tem muita gente que me segue aqui que ganha um salário mínimo, porque já me contaram aqui, me contam sempre aqui nos comentários. Como é que uma pessoa que ganha um salário mínimo hoje no Brasil, que ele todo já não dá para a pessoa ter uma vida digna, como é que ela vai conseguir deixar suas despesas essenciais em 50% desse salário mínimo? Você acha que isso é possível? Não, não é. Eu não sou louca para falar que tem jeito. Se eu falar, eu vou estar mentindo. Não dá. Então, essa regra, ela não se aplica a esse tipo de pessoa, por exemplo, assalariada. Não é que quem está falando, quem está ensinando sobre os 50-30-20, está mentindo, está te enganando. Não é isso. Só que ela não se aplica a uma pessoa assalariada. Então, nesse caso, se eu ganho um salário mínimo
eu vou tentar colocar ali e fazer caber todas as minhas despesas, se eu pago aluguel, se eu pago conta de energia, de água, alimentação, né? Normalmente é família, não é uma pessoa sozinha. Quando é uma pessoa sozinha, talvez ela pode até, né, sei lá, conseguir, dependendo do local que ela vive aqui no nosso país, mas a maioria tem família, tem filho. Como é que vai fazer com meio salário mínimo todas essas despesas? Não tem como. Então é por isso que eu classifiquei isso como um dos piores conselhos financeiros que eu já ouvi. Aí o que a gente faz? Eu não falei que a gente tem que adaptar a nossa realidade? Eu vou contar para você como foi que eu adaptei essa regra 50, 30, 20 para a minha realidade. Na época em que nós éramos assalariados, só meu esposo estava trabalhando e o salário dele era 100% dele, era praticamente a conta das nossas despesas ali essenciais. Então, quando eu aprendi isso, eu não fiquei ali me matando, né, para poder conseguir colocar essa regra dentro do que nós tínhamos ali de renda. Eu pensei o seguinte, é claro que isso levou um tempo para eu entender, tá, gente? Não foi assim um estalo da noite para o dia que eu aprendi isso, não. Eu pensei assim, ó, bom, já que a renda do meu esposo hoje, só ele trabalhando, não dá para a gente fazer isso aqui, ter as nossas despesas pagas com 50% e ainda tirar um valor ali para as nossas despesas, né, variáveis, para a gente fazer uma viagem, para a gente fazer um curso, para a gente gastar com os nossos cuidados pessoais e ainda tirar 20% para investir, porque naquela época a gente não investia era nada, que não sobrava nada. Eu pensei, bom, então nós vamos ter que aumentar essa renda. Foi quando eu comecei então a fazer outras coisas para fazer uma renda entrar, um dinheiro entrar. Eu já contei isso em outros vídeos aqui, as várias coisas que eu fazia. Então, como é que nós fizemos? Nós deixamos o salário do meu esposo para ser o salário ali para custear as nossas despesas essenciais. E aquilo que entrava por fora, tanto eu quanto ele fazíamos renda extra, que eu já contei aqui que meu marido trabalhou por um bom tempo como motorista de aplicativo, depois que ele chegava do trabalho. Então, com esse valor que a gente fazia de renda extra, é que a gente fazia essas outras coisas. No caso aqui, o 30 e o 20, que são as nossas despesas variáveis, né, o nosso lazer, aquilo que a gente queria fazer. Por um tempo a gente usou esse valor até para quitar nossas dívidas. Eu também já contei isso em outros vídeos. E foi desse valor que a gente fazia extra que a gente começou então a tirar um valor para a gente poder investir, para a gente poder juntar um dinheiro, já que a gente tinha ficado numa situação financeira ruim, porque a gente não tinha reserva, nunca tinha juntado, guardado nada, sempre gastava tudo que ganhava. Então, vocês viram que eu adaptei a minha realidade, essa regra? Então, eu não vou falar aqui que isso é errado, que isso é engano, nada disso. Só não vai se encaixar na realidade da maioria de vocês aqui que tem uma renda baixa, assim como não encaixou na minha realidade naquele momento. Então, o que eu tive que fazer? Tive que adequar a minha realidade. E é isso que eu sugiro para você. Sempre que você vê um conselho que não tem como você colocar ele daquele jeito em prática, adeque à sua realidade. O segundo pior conselho que eu já ouvi aqui, e que eu acho assim, um dos piores mesmo, foi: invista mesmo que você esteja endividado. Já ouvi isso várias vezes de muitas pessoas, pessoas conceituadas mesmo. E o que eu penso a respeito disso? Por que eu considero esse um péssimo conselho? Vamos pela matemática mesmo, fazendo as contas ali na calculadora. Se você hoje tem uma dívida de cartão de crédito de R$ 1.000, em um ano essa dívida vai aumentar mais de 400% de juros. Porque hoje, segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, os juros do cartão de crédito estão em 425% ao ano. É um absurdo, não é? Pois é. Isso significa, sabe o quê? Que se você tem hoje uma dívida de cartão de crédito de R$ 1.000 e você não está conseguindo pagar essa dívida, daqui a um ano, essa dívida vai te gerar R$ 4.250 de juros. Agora você para pensar. Se você pegar esse mesmo R$ 1.000 e investir por um ano no Tesouro Direto, por exemplo, que a Selic hoje está 12,25 por ano, esse R$ 1.000, um ano depois, ele vai te render
R$ 122,25. Aí você para pensar se vale a pena. Você está devendo esse R$ 1.000, né? Mas você tem lá R$ 1.000, então você vai preferir, ao invés de quitar essa dívida, você vai investir esse R$ 1.000. Aí daqui a um ano esse R$ 1.000 vai ter te rendido R$ 122,25. Mas a sua dívida que era de R$ 1.000, que você preferiu não pagar, porque você preferiu investir esses R$ 1.000 e deixa para lá essa dívida, depois a gente vê o que faz, essa dívida ela vai estar mais de R$ 4.000 mais cara de juros. Você vai estar devendo mais de R$ 5.000 dessa dívida aí que era de R$ 1.000. Então vale a pena realmente você investir mesmo estando endividado? Então agora vamos adequar esse conselho à realidade nossa. Se você tem aí uma dívida de R$ 1.000, né? E você quer juntar um dinheiro, sim, você às vezes não tem esses R$ 1.000 para ir lá quitar essa dívida hoje à vista. O que você pode fazer, sim, um investimento, juntar esse valor com a intenção de quitar essa dívida. Vamos supor que você defina aí que você vai arrumar um segundo emprego por 1 mês ou 2, só para quitar aquela dívida ali, ou que você vai fazer uma renda extra aí durante 2, 3 meses e o valor que você adquirir dessa renda extra, ele vai ser guardado ali naquele investimento, de preferência, né, um investimento com liquidez diária que você pode tirar a qualquer momento e vai ficar ali até você alcançar aquele valor ali, no nosso exemplo de R$ 1.000 para você quitar aquela dívida. Aí sim, você está investindo, você está juntando um dinheiro para quitar aquela dívida. Aí alcançou ali seu objetivo, ó, já tenho aqui R$ 1.000. Então você vai lá, vai retirar aquele dinheiro, vai entrar em contato ali com o seu credor e vai negociar aquela dívida. Pode ser até que você consiga negociar essa dívida por menos de R$ 1.000, porque você estava com o dinheiro na mão. E quando a gente tem dinheiro na mão, a gente tem aquele poder de barganha, não é mesmo? Não, eu dou tanto. E eles querem logo se livrar disso também. Acaba aceitando porque você tem o dinheiro na mão para fazer uma proposta, uma contraproposta ali para aquela empresa. Então aí nesse caso nós estamos adequando aqui para nós. Então nesse caso vai valer a pena. Você vai juntar, investir um dinheiro por um tempo X para quitar aquela dívida. E depois que quitar aquela dívida, você já vai estar aí no ritmo que você já estava fazendo isso mesmo para quitar a dívida, você vai só continuar. Só que agora não vai ser mais para quitar a dívida já está paga, você vai continuar investindo seu dinheiro, juntando aquele dinheiro ali todos os meses para alcançar outros objetivos, coisas melhores do que pagar dívidas. Mas você viu que se você pegar o pé da letra, não é um bom conselho? Mas se você entende isso, traz para a sua realidade, aí já é outra coisa. E é isso que a gente precisa aprender com tudo que a gente ouve na vida. A gente precisa aprender a filtrar, a adequar, e assim a gente vai vivendo, pegando o melhor de tudo que a gente ouve. E o terceiro pior conselho que eu já ouvi de grandes gurus aí da internet é: não compre uma casa, alugue. E aí costumo até dar um exemplo assim: se você hoje tem aí 500 mil para comprar uma casa, se você ao invés de comprar essa casa, você investir esses R$ 500.000, o que você vai receber de dividendos, de juros ali daquele dinheiro investido, dá para você pagar o aluguel de uma casa do mesmo porte dessa daí que você quer comprar e ainda vai sobrar para você reinvestir. O conselho está errado? Não, não está mesmo, realmente. Você vai conseguir só com o dinheiro ali dos juros desse investimento pagar o aluguel dessa casa aí que você quer e ainda vai sobrar um dinheiro para você reinvestir. Só que me diz uma coisa, para você que está aqui hoje assistindo o meu vídeo, você tem R$ 500.000 aí para comprar uma casa à vista hoje? Eu acho que não. Eu acredito que 99,999% das pessoas que me seguem aqui não tem 500 mil para comprar uma casa à vista. Então, se você não tem esse dinheiro para comprar uma casa à vista, o que é o melhor para você? Viver de aluguel a sua vida toda? Não, para nós que temos essa realidade bem diferente da deles, que tem 500 mil, 1 milhão, sei lá quanto para investir, nós precisamos sim de garantir um mínimo de conforto no nosso futuro, né? Uma despesa a menos aí, que vai ser um aluguel a ser pago, tendo a nossa casa própria. É um sonho, um desejo da maioria das pessoas comuns, assim como eu, você, ter essa casa própria para não ter a vida toda esse peso aí, por exemplo, do aluguel. Então, no nosso caso, é mais vantajoso sim
a gente ter a nossa casa própria, mesmo que essa casa própria tenha que vir através de um financiamento, por exemplo, onde nós vamos passar aí 20, 25, 30 anos pagando, mas ela vai ser nossa um dia. E sem contar que nós ainda hoje, com a educação financeira, a gente tem a possibilidade de amortizar, por exemplo, as nossas parcelas de um financiamento. Eu tenho vídeo aqui onde eu ensino como você faz isso, que é como eu faço. Eu tenho financiamento, a minha casa ela é financiada e eu ensino para vocês como eu faço aqui, sempre que eu posso amortizar as parcelas, né, que é pagar aquela lá de trás e pagar a do mês atual e pagar a última. A última você paga ela sem juros e ela fica num valor muito menor do que a que você está pagando atualmente no mês. Então, quando você aprende que você pode fazer isso, por exemplo, um financiamento que você fez aí de 25 anos, ele pode sair para você em 12 anos. Se você pagar a primeira e a última, 12 anos e meio, tem pessoas que pagam até menos, 3 anos. Então, tem várias formas de você, hoje, mesmo sendo uma pessoa assalariada, né, nós que temos uma renda mais baixa, ter a nossa casa própria, sim. E não viver aí esse mito que não se encaixa para nós, que é melhor lugar do que comprar, do que financiar. Então esse também, na minha opinião, é um péssimo conselho financeiro, que se a pessoa não souber ter uma visão crítica, ver para a realidade dela isso se aplica. Não, porque eu não tenho esse valor para comprar uma casa à vista, que seria um valor de um investimento, então no meu caso isso não se aplica. A gente precisa ter essa visão. Isso aqui, que essa pessoa aqui, que entende muito de finanças e nós respeitamos essas pessoas, está ensinando, se aplica para mim, então eu vou colocar aqui na minha vida o jeito que ele está ensinando que vai ser bom para mim. Não, isso aqui já não se aplica, isso aqui é impossível de dar certo na minha realidade financeira que eu tenho. Então isso aqui eu vou adequar, ou isso aqui eu vou excluir mesmo, abandonar. Então a gente precisa ter esse olhar crítico, esse bom senso, para nem tudo que a gente ouvir aqui na internet a gente achar que vai funcionar como uma receita de bolo, como eu já falei aqui. Bom, era sobre isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e já quero pedir de uma vez que, se você não é inscrito aqui nesse canal ainda, que você se inscreva, nos ajude. Nós estamos numa campanha aí para chegar aos 40 mil inscritos, está faltando um pouquinho, nos ajuda a alcançar, tá bom? E se você achar que esse conteúdo pode ajudar alguma outra pessoa que você conhece aí, compartilha esse conteúdo com essas pessoas, deixa aqui também o seu like, que isso ajuda demais no crescimento do canal. Vocês não fazem ideia de como vocês nos ajudam quando comentam, compartilham, se inscrevem, deixam o seu like. Isso ajuda demais aqui no nosso crescimento. E eu já te convido também, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, me segue no Instagram. Lá eu também dou dicas diárias para te ajudar aí no seu dia a dia, na sua vida financeira, se organizar, tá bom? Lá você me acompanha um pouquinho mais de perto também. E para você que ficou aqui até o final, meu muito obrigada e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!